Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre o povo hebreu, ou os hebreus, né? A gente viu nas nossas as duas últimas aulas duas civilizações antigas. Os primeiros, que foram os mesopotâmicos, que surgiram no Oriente Médio, né? Tudo mais. E a segunda civilização são os egípcios antigos, né? O Egito Antigo. Na aula de hoje nós vamos ver então a terceira grande civilização antiga, os hebreus, que vai ter uma ligação muito forte para a religiosidade que eu acho que a maioria de nós possuímos hoje em dia, beleza? Então, antes de assistirem a aula de hoje, acho que vale a pena vocês reassistirem o que foi o Egito Antigo e os Mesopotâmicos nos links aqui em cima. Belezinha? Feito isso, vamos lá para a aula de hoje, os hebreus. Antes de mais nada, vamos identificar no mapa onde é que os hebreus habitavam. Os hebreus vão ser mais ou menos as civilizações que estão assinaladas aqui na cor é, na cor verde e na cor rosa, tá bom? Reino de Israel e Reino de Judá, tá vendo? É mais ou menos onde hoje fica a Palestina e o Estado de Israel no nosso mapa mundi, tá bom? Então a gente vai ver mais ou menos a origem desses povos, né? Quem foram os hebreus, de onde surgiram e quais são as suas principais características, tá bom? Os hebreus. A língua, a religião e os costumes dos judeus da atualidade têm sua origem nos antigos hebreus, né? Então a gente fala que mais ou menos as religiosidades, a grande religião judaica, os judeus e os cristãos, eles vão ter uma ligação muito forte com o povo hebreu. Quase não há esculturas, sarcógrafos, pinturas, templos ou outras fontes históricas para pesquisar a história dos hebreus. Ou seja, então como é que eu vou contar a história dos hebreus? Como é que a gente pesquisa, professor? Através de um livro sagrado que quase todos nós possuímos dentro de casa, a Bíblia. A Bíblia é a principal fonte de estudo sobre esse povo, sobre os hebreus. Como a Bíblia é uma narrativa religiosa, escrita por muitas mãos, é um desafio permanente para os pesquisadores separar o que é narrativa religiosa do que é evidência histórica, né? Porque uma coisa é eu contar toda a história que nós temos na Bíblia, né? Todos os ensinamentos, todas as passagens bíblicas sobre Deus e tudo mais, e desses escritos a gente conseguir escrever uma história da civilização hebraica, né? Quem foram eles, o que eles fizeram, onde viveram, enfim, né? Tudo sobre uma civilização. Então, é a Bíblia, é a principal fonte de inspiração, a fonte histórica para a gente hoje contar a história sobre eles, né? Segundo, então, a tradição bíblica, a história do povo hebreu vai começar quando Abraão, obedecendo a uma ordem divina, guiou seu povo da Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida, território que atualmente corresponde à Palestina, né? Para alguns especialistas, os hebreus teriam saído da Mesopotâmia por volta de 1900 a.C. Outros, então, acreditam que essa migração teria acontecido 5 séculos depois. Então, primeiro, que a Bíblia Sagrada é a principal fonte histórica sobre os hebreus e que o povo hebreu vai começar a sua história através do patriarca Abraão, tá bom? Narrado lá no início da Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia Sagrada dos católicos e evangélicos vai ser uma Bíblia Sagrada diferente da Bíblia dos judeus, tá bom? Mas essa é uma aula que depois ou hoje mesmo ainda comento, mas é mais importante destacar que, enfim, a Bíblia é a fonte de inspiração. Por muitas gerações, o povo hebreu manteve-se organizado em clãs, grupos de famílias que acreditavam ter um ancestral comum. Nos clãs, os patriarcas tinham funções religiosas, políticas e militares. Acredita-se então que por volta de 1600 a.C., os hebreus se viram forçados, diante de uma grande seca, a migrar para o Egito, né? Saíram da Mesopotâmia, Canaã e foram para o Egito, né? Em 1950 a.C., empreenderam uma longa viagem de volta à Terra Prometida, que é Canaã, durante a qual, segundo a Bíblia, o seu líder Moisés, segundo o patriarca, né, recebeu de Deus os 10 mandamentos, o código de leis do povo hebreu, né? É o decálogo que todo mundo conhece muito bem, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer santo nome em vão, andar domingos e festas, né? Que vai nos proibir uma série de coisas, como não matar, não roubar, não cobiçar. Enfim, esse decálogo, ele vai ser as leis criadas para o povo hebreu, que foram enviadas através diretamente de Deus para Moisés, como está narrado na Bíblia. Então aqui está uma representação imagética de mais ou menos como é que é a tábua de leis do decálogo, né? E aqui é uma representação de como era Moisés narrado pela Bíblia, né? Um cajado na mão, barbudo, mais ou menos, né? O estereótipo das pessoas que viviam naquele período. Bom, o reino hebreu. Muitos anos após, estabeleceram-se novamente em Canaã, no século IX a.C.
Os hebreus consolidaram um estado com poder centralizado em torno de um rei. E que rei é esse? Rei Davi. Rei Davi vai ser o primeiro rei dos hebreus de volta em Canaã no século IX a.C., que vai governar os hebreus mais ou menos de 1000 a 965 a.C. Lembra-se, né? Os anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, eles vêm decrescendo, tá bom? Não é que, oxe, professor, que contagem estranha é essa? Vai do maior para o menor. Porque antes de Cristo é assim que se conta, né? Os anos, quando eles vão passando para frente, na verdade eles estão decrescendo, até chegar ao nascimento de Cristo. A partir do nascimento de Cristo, os anos começam a crescer, né? Novamente. Então ele vai governar de 1000 a 965 a.C. A cidade de Jerusalém foi transformada na capital do reino e até hoje é uma cidade muito importante. Na nova capital, Davi centralizou o culto ao Deus único, chamado Yahvé, ou Javé ou Jeová, convertendo o monoteísmo hebraico em religião do Estado. E aqui vem uma característica religiosa muito importante dos hebreus, que vai se diferenciar de todos esses povos que nós estamos vendo neste início do sexto ano, neste início do nosso ano letivo. Qual é o sentido? De que todas as outras civilizações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os hebreus não, eles eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, com D maiúsculo. Em 1926, então, a.C., o norte do reino se rebelou e criou o reino de Israel, com capital em Samaria. No sul, formou-se o reino de Judá, que manteve a sua capital em Jerusalém. Após a divisão dos dois reinos, os habitantes do reino de Judá passaram, então, a ser conhecidos como judeu, ok? Então o norte ele ficou conhecido como o reino de Israel e o sul o reino de Judá. O reino de Judá vai ser conhecido como o reino dos judeus. O judaísmo então vai ser essa primeira grande religião monoteísta da nossa história, né? Jesus Cristo mesmo, quando ele nasce, né? Nossa Senhora, Maria e José, eles eram judeus. Jesus, quando nasce, ele também é judeu. É a partir de Jesus Cristo que nasce uma nova religião, o cristianismo, né? Contudo, no século I a.C., a região passou a ser domínio do Império Romano, e os conflitos entre os governantes romanos e os judeus passaram a ser constantes. Em 70 d.C., então, os romanos aniquilaram uma grande revolta judaica, né? Saquearam e destruíram o Templo de Jerusalém, que é um templo sagrado para os judeus, né? E expulsaram os judeus da região. A maior parte deles vai se espalhar, então, por vários domínios romanos. Esse movimento de dispersão geográfica dos hebreus, dos judeus, né, vai ficar conhecido como a grande diáspora, tá bom? Que é a saída, a fuga de Israel. E aí é tanto que Israel, ao longo dos séculos depois, chegando até o século XXI, até hoje ele ainda não é um país declarado. Por qual motivo? O principal empecilho é a demarcação do território israelense, né? Como é que, porque um país, para ser um país, precisa de ter um território demarcado, que é o que falta para Israel ser declarado um país, tá bom? Então aqui é uma representação do rei Davi naquele contexto e o templo de Jerusalém mais ou menos como ele era naquele período. Tá? Hoje, o que nós temos do templo de Jerusalém? Só uma das paredes que hoje é o Muro das Lamentações dos judeus, tá bom? Depois pesquisa aí, dá uma googada, Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é os resquícios de uma parte do templo de Jerusalém. Belezinha? Turma, muito obrigado. Peço a atenção de vocês que, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que estarei lá disponível para tirar as devidas dúvidas de vocês. Nas próximas aulas, nós vamos estudar os fenícios e os persas. Só faltam essas duas civilizações para nós fecharmos as civilizações antigas. E elas eu vou tentar mais ou menos explicar na mesma aula se o conteúdo não for muito grande. Belezinha? Turma, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima!